Fala aí, povo de Deus! Hoje eu tenho um assunto polêmico, sabe? Bem polêmico. Existem alguns trechos da Bíblia que muitas das vezes as pessoas não gostam, né? De tocar ou de mencionar, ou agem de uma forma meio ignorante com relação a ela, por medo de pecar. Mas eu creio que não é bem assim não, sabe? A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? E conhecendo a Escritura, é, é o que é o que nos traz a liberdade, nos torna livre, né? E livre também os pensamentos, sabe? Eu acho que nós somos livres para contestar, sim, não se é real a Bíblia, não se é real a palavra de Deus, sabe? A Bíblia é a palavra de Deus e ponto. Acabou. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus e creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente tem que nós temos que nos aprofundarmos mais em algumas questões e eu vou aproveitar, né, o dia de hoje, já que é sábado, né, o pessoal está com tempo aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tanque de Betesda que é mencionado lá em João 5. Bem, a Bíblia diz que Jesus, quando ele ia para a festa, né, em Jerusalém, ele entrou pela porta das ovelhas e foi até o tanque de Betesda, onde que muitos enfermos e doentes ficavam ali em volta do tanque, né? Esperando que viesse um anjo, tocasse a água do tanque e o primeiro que mergulhasse na água seria curado, né? Jesus então encontra um homem ali que não era muito jovem, porque a Bíblia diz que ele estava assim há 38 anos, ou seja, ele estava enfermo há 38 anos. Bem, se aquele jovem estava enfermo há 38 anos, então não era tão jovem, né? Já era uma pessoa adulta, sabia o que estava fazendo e conhecia daquela prática, né? Mas uma coisa me deixou sempre muito intrigado, muito intrigado. Sabe por que um anjo desceria e tocaria água exatamente no tempo onde que Jesus ele caminhava sobre os povos, curando enfermos? Jesus é o Filho de Deus, ou ele é o próprio Deus. E, no entanto, naquele tempo, descia um anjo e praticava cura, né? Isso aí me deixou muito intrigado, até porque era uma cura seletiva. A Bíblia diz que apenas o primeiro que mergulhasse na água seria curado. E quem seriam os primeiros? Bem, primeiro, historicamente se sabe que havia as pessoas mais bem financeiramente, aqueles que poderiam contratar alguns empregados ou comprar alguns escravos, e esses escravos ajudariam eles a mergulharem nessa água, né? Outros comprariam os lugares mais próximos da água, pessoas seletivas financeiramente, pessoas seletivas em posicionamento, né? Conta também, né, a história que existiam famílias, olha meu Deus, famílias que pegavam seus enfermos, jogavam ali próximo ao tanque de Betesda e falavam assim: ah, vai ser curado, sabe? Mas para se livrar daquele peso que era para sua família. Por aí a gente vê que havia várias formações diferentes em volta daquele tanque, né? Aquele tanque existiu? Sim, aquele tanque existiu. Há comprovações arqueológicas que diz que aquele tanque existiu. Então é incontestável. Até porque é incontestável, porque a Bíblia diz que havia um tanque chamado Betesda, havia aquele local. Isso é incontestável, né? Mas o que se torna contestável é esse anjo. O anjo realmente descia e tocava as águas? Os manuscritos mais antigos, gente, olha só, não sou ateu, não sou, eu creio na palavra com uma força tremenda e defendo ela, né? Mas eu sou um estudioso da palavra, né? E como um bom teólogo eu vou buscar fontes, né? E nos manuscritos mais antigos foi reconhecido que não havia, o versículo 4, onde que exatamente se afirma que o anjo descia e tocava as águas e o primeiro que mergulhasse seria curado. Foi deduzido pelos estudiosos que isso aí foi acrescentado por alguém,
algum escriba ou alguém que viesse a tentar ser mais minucioso sobre o texto de João, né? João não escreveu, mas quem traduzia o texto, ele acrescentou para que ficasse mais explícito o momento da época. Sabe, não maldade, não há nada de maldade ou nada. Ele simplesmente queria expor o pensamento que acontecia naquele momento, naquela época, naquela exatidão. É uma exegese, na verdade, né, desse texto. Então, por que foi acrescido? Por que consta na Bíblia? Porque traz uma realidade daquele momento. Foi João que escreveu? Olha, ninguém pode afirmar isso, né? Mas por que então aquele povo acreditava que descia o anjo? Porque era uma época onde a influência grega era muito forte, né? O helenismo ou a influência da língua, a influência de povos, a Grécia dominava em si linguisticamente, politicamente e religiosamente. Já agora dominava a Roma, influenciando de uma forma tremenda e chegando até o judaísmo, né? A própria crença judaica já começa a ser contaminada, assim como foi contaminada lá na Babilônia e tantos outros que tiveram um poder político sobre Jerusalém, ou sobre o povo judeu, ou sobre os hebreus na época, e acaba trazendo alguns pensamentos que não eram condizentes com o povo de Deus. E esse era um desses pensamentos. Sabe, a Bíblia diz que Jesus estava vindo para Jerusalém para uma festa, né? E havia um povo que rodeava aquelas águas, o tanque de Betesda. Mas por que eles estavam ali? Sabe, eu creio que essa influência foi tamanha que havia um deus grego, né? Alguns dizem que era filho de Apolo, que era, na verdade, ele era filho de Apolo com uma mulher humana e nasceu Esculápio. O Esculápio era o deus grego que ele praticava cura, né? Vamos botar assim, ele era um médico, né? Era um deus médico. E ele praticava cura, e a cura ela vinha através da água. E criam que aquele local era onde que manifestava o fenômeno de Euculápio, né? Ou seja, ele manifestava cura através daquelas águas. E isso aí começou tomando uma dimensão, uma proporção muito grande, né? E diz que uma vez ao ano esse anjo tocava as águas. Eles acreditavam que é algo vindo da parte desse deus grego, né? Então, todos os povos vinham em direção àquele tanque que queria ser curado. Sabe? Ele sabia que havia um movimento religioso ali. Ele sabia que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo naquelas águas. Eles sabiam que, independente de que anjo fosse, o que fosse, se anjo, ou se demônio, ou se Euculápio, ou sei lá, ou Apolo, ou Deus qualquer, ou qualquer coisa, eles queriam era ser curado, sabe? E alguma coisa acontecia, porque quando a água movimentava, alguém pulava, diz que o primeiro, e geralmente o primeiro quem era? Poder aquisitivo melhor, aqueles que estavam na frente, que poderiam comprar o local, ou comprar um escravo, ou a família pagava alguém para estar ali e ajudar a jogá-lo, né, a chegar primeiro. E aqueles com poder aquisitivo inferior, aqueles abandonados, ficavam mais afastados porque não conseguiam chegar até ali, ou que tivesse pior fisicamente, né? Eles ficavam mais para trás, então não conseguia chegar. Imagina a frustração desses quando ele escutava alguém, foi curado, aleluia, correndo em meio ao povo. Sabe, aquilo ali, ao mesmo tempo que surgia uma frustração, lançava mais uma esperança. Olha, se eu conseguir, eu vou ser curado. Mas eles não conseguiam. Esse homem enfermo disse que estava há 38 anos tentando. A sua condição física, a sua condição financeira, a sua condição moral não permitia que ele chegasse até lá, porque existiam outros melhores condicionados a chegar, mas criava esperança.
havia uma frustração por não conseguir e uma esperança em conseguir. Por isso que ele não saía dali, sabe? Então havia toda uma movimentação religiosa sobre aquele lugar. Eles criam em qualquer coisa que pudesse curá-los, né? Então, esse pensamento ele chegou até o escritor, o tradutor ou aquele que trouxe a tradução para poder trazer uma explicação melhor por que Jesus foi até lá, sabe? Bem, isso é que alguns teólogos creem. Há outros teólogos que não, que diz, não, realmente a Bíblia diz, e é isso que acontecia, descia um anjo, tocava as águas e eram curados, sabe? É livre para qualquer pensamento. Eu acho que você tem que ter o teu pensamento, e eu vou te falar uma coisa, um pensamento ou o outro não vai te levar um para o inferno e nem um outro para o céu, sabe? Você é livre para pensar, né? O importante não é a realidade, é de quem escreveu, mas é que está na Bíblia e tem uma necessidade de estar lá, sabe? Para que haja uma compreensão daquele momento. Por que estava ali? Por que Jesus então estava ali? Olha, se você reparar, Jesus ele não mandou aquele homem ser curado se banhando num tanque. Jesus encontrou com aquele homem e disse: o que você quer? Ele fala: ah, mestre, olha, eu estou aqui assim há 38 anos e sabe, toda vez que eu penso em mergulhar naquelas águas, vem alguém mais bem preparado e pum, pula primeiro. Então eles são curados e eu continuo para o próximo ano, para uma próxima vez. Olha, eu não tenho quem me pegue e me leve até lá. Olha a necessidade daquele homem. Aquele homem estava enfermo fisicamente, sabe? Ele não conseguia levantar e ir até a água porque fisicamente ele estava mal. Ele estava enfermo financeiramente, ou seja, ele não tinha dinheiro para pagar alguém ou para comprar um bom lugar. Ele estava enfermo emocionalmente porque ele diz assim: eu não tenho ninguém. E é exatamente isso que o Espírito que ele quer trazer à tona. Havia um movimento religioso e por isso era permitido que o versículo 4 esteja ali, para saber que havia um movimento religioso, uma crença religiosa esperando grandes moveres. E o que eu entendo? Que existe ainda em nosso tempo pessoas esperando grandes moveres, sabe? Para serem curados fisicamente, curados emocionalmente. Quantas pessoas estão depressivas, tristes, amarguradas, se sentindo rejeitadas, pessoas que estão necessitadas e carentes, tanto emocional quanto física e quanto espiritualmente, sabe? Mas estão esperando sempre um grande mover e ser reconhecido nesse mover. Às vezes estão querendo até ser intitulados alguma coisa na igreja, porque de repente eu sendo intitulado, uma unção maior venha sobre a minha vida e eu vou ser curado, eu vou ser, olha, Deus não está esquentando a cabeça com isso, sabe? Jesus, ele entra naquele lugar e eu imagino que ele entra triste, sabendo que aquelas pessoas estavam em busca de algo físico e não estavam se importando com aquele momento, que era o momento de festa em Jerusalém. Porém, a religião, sabe, o diabo, né? As entidades religiosas tentam tampar os olhos dos verdadeiros adoradores, então forjam uma situação real e espiritual. Eu vou falar uma coisa para você: só quem pode curar a sua vida é Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus pode te curar, livrar você dessa depressão, dessa angústia, livrar você dessa situação que você está. Sabe, não tem nenhum movimento religioso, placa denominacional, pastor, apóstolo, ninguém de renome. O nome que está acima de todos os nomes, que pode te curar, te salvar, transformar a sua situação. A Bíblia diz que o anjo tocava, eles viam o mover das águas. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. O mover das águas que vai mudar a sua vida
é as águas espirituais, é o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que quando o mundo era o caos, o Espírito Santo movia sobre a face das águas. Sabe o que é isso? É o sopro. É o vento, é o próprio Espírito Santo que sopra, Deus soprando sobre a sua vida. Ele move as águas, ele move as águas, e essas águas são movidas. O Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida. Quando você larga a visão da religião e vê Jesus passando, Jesus chegando até você. Olha, hoje Jesus está querendo conversar contigo, sentar contigo. Abandona as suas ideias religiosas, senta no seu quarto, conversa com ele e diz: eu quero. O que eu quero é ser curado. Curado na alma, curado no espírito, curado no físico, mas acima de tudo o que eu quero é o Senhor na minha vida, é o Espírito Santo que move as águas na minha casa, na minha família, sabe? Nenhuma religião é maior do que Jesus. Nenhuma placa, nenhum nome eclesiástico, nada é maior do que Jesus. E nenhum mover é maior do que o Espírito Santo sobre a sua vida. Seja curado hoje, em nome de Jesus. Cura física, cura na alma e cura espiritual. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E eu vou te falar uma outra coisa. Nós somos um. Nós estamos juntos.